E aí, beleza? Bora fazer aqui uma revisão dos nossos assuntos da prova aí. Próxima semana a gente tem a prova, escolhemos 4 assuntos para a gente trabalhar nessa prova, né? Então bora fazer uma breve, rápida também, porque a gente já fez a revisão nas aulas online dos assuntos da prova, que foram possibilidades, probabilidade, distribuição, né, tabela de distribuição de frequência, e gráficos, interpretação e leitura de gráficos, né? Todos esses nós já revisamos na aula online. Alguns rápidos, outros um pouco mais devagar, mas a gente conseguiu fazer uma revisão. Então, primeiro, bora fazer aqui uma revisão de possibilidades. O que é possibilidade? É algo que a gente chama de incerteza, né? Que pode ou não acontecer. Mas você consegue determinar quais são as chances de acontecer ou de não acontecer. E quantas chances ela tem de acontecer. Por exemplo, se eu digo que vai chover hoje, pode ou não chover. Você não tem certeza, mas pode chover ou não. Mas eu consigo dizer para você qual é a chance de chover e qual é a chance de não chover. Quando você lança uma moeda para o alto, ou um dado, por exemplo, você lança uma moeda para o alto, né? Eu consigo dizer para vocês quais são as chances de acontecer da face que está voltada para cima aparecer. Se você joga um dado para o alto, eu também consigo dizer para você quantas chances tem de acontecer e quais as chances que tem de acontecer da face estar voltada aqui, da face que vai estar voltada para cima. Vai tirar uma carta de um baralho também. Você tem 52 possibilidades, então eu consigo dizer quais são essas 52. Consigo calcular essas 52 possibilidades. Retirar uma, ou de retirar repetidamente também. Tirar uma, colocar de novo no baralho. Tirar uma e não recolocar no baralho. Então vamos imaginar aqui a seguinte situação que a gente discutiu isso em sala de aula. E calcular as possibilidades que a gente tem aqui. Você tem João e Maria, exemplo. João e Maria foram a uma loja de informática para comprar um computador. Nessa loja existem 3 opções de configuração de computador e 2 formas de pagamento. Quantas possibilidades diferentes o casal tem para comprar o computador nesta loja? Então eu consigo dizer quantas e quais as possibilidades. A gente pode resolver isso de 3 formas, né? Primeiro eu vou dizer quais e depois contar quantas são elas. Eu posso fazer isso através de uma tabela ou de diagrama de aba. Então, primeiro, bora ver através de uma tabela. Então, aqui na tabela eu coloquei os tipos de configurações, né? Eu tenho 3 configurações, então eu chamei de C1, C2, C3. Só para facilitar aqui a nossa interpretação. E a forma de pagamento eu chamei de P1 e P2. Consequentemente, eu consigo dizer quais são as formas aqui, né? Usando a configuração e o pagamento 1, por exemplo. Se eu usar a configuração 1 e pagamento 1, C1, P1, eu consigo dizer qual é a primeira, né? C1, P1. A mesma coisa para C1, P2, eu consigo também. Eu tenho 2 formas aqui, né? Configuração pagamento 1, configuração pagamento 2. Da mesma forma, eu vou ter também configuração 2, pagamento 1, configuração 2, pagamento 2, C2, P2. E aí, a última aqui, né? As últimas, configuração 3 e pagamento 1, configuração 3 e pagamento 2. E eu consigo determinar que eu tenho 6 possibilidades. C1P1, configuração do pagamento 1, C1P2, configuração do 1 pagamento 2, C2P1, C2P2, C3P1, C3P2. Isso me dá quantas possibilidades? 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu tenho 6 possibilidades aqui. E aqui eu estou dizendo quais são elas, né?
Então, na tabela você consegue não só calcular as possibilidades, mas também dizer quais são. Diagrama de árvore também você consegue fazer, dizer quais são e também contá-las, né? Então, quando você quer determinar quais são, né, e dizer quais são as possibilidades, a tabela e o diagrama de árvore é uma boa forma de você fazer isso. Então, para construir o diagrama de árvore, eu vou pegar aqui primeiro as três possibilidades de configuração. Chamei da mesma forma, igual a tabela, C1, configuração 1, C2, configuração 2, C3, configuração 3. Para cada uma dessas configurações, eu tenho duas formas de pagamento. P1, pagamento 1, P2, pagamento 2. Na segunda configuração, a mesma coisa. Eu vou ter configuração 2, pagamento 1, configuração 2, pagamento 2. E na terceira também, configuração 3, pagamento 1, configuração 3, pagamento 2. E eu vou ter uma possibilidade de configuração para P1, a segunda, configuração 1, P2, a terceira, configuração 1, pagamento 1, a quarta, configuração 2, pagamento 2, a quinta, configuração 3, pagamento 1, e a última aqui, configuração 3, pagamento 2. Eu vou ter também, né, 6 formas de fazer isso. De fazer essa pagamento, é comprar o computador considerando as formas de pagamento e os tipos de configurações de cada dos computadores. Né? 6 formas. O jeito mais prático e rápido é usar o princípio multiplicativo, né? Quando eu quero só achar o número total de possibilidades. Aqui eu tenho 6. A tabela é boa para você dizer quais são. Mas se você quer saber só o total de possibilidades, a gente usa um método multiplicativo, também chamado de princípio multiplicativo, onde eu pego todas as chances da primeira ocorrer vezes as chances da segunda ocorrer. Então, no princípio multiplicativo, ou pelo método multiplicativo, eu teria 3 vezes 2, né? Que é a chance de acontecer as configurações e a chance dos pagamentos. Isso me daria 6 possibilidades. Mais prático e rápido quando eu quero só determinar o número total de possibilidades. E é o mais usado também. Né? Aqui a tabela e o diagrama de árvore a gente usa para situações específicas. A gente tem alguns exemplos aqui. Então, primeiro, você tem aqui o time de vôlei do Colégio Jorge Amado vai compor um uniforme, vai formar um uniforme. Para isso, o time deve escolher entre 5 opções, 5 opções de camisetas, 4 opções de bermudas e 2 opções de pares de meia. De quantas formas diferentes o novo uniforme do time pode ser composto? Então, você tem 3 eventos, camisas, bermudas e meias, 5, 4 e 2. Levando em consideração que ele quer saber só o número total de possibilidades, né? Ele quer saber quais são, se, por exemplo, se tivesse dado as cores aqui das bermudas e das camisetas, você conseguiria configurar, né? A depender da escolha da cor da camisa e da cor da bermuda. Mas como ele quer só o número total, então é um princípio multiplicativo, mais rápido. Você tem 5 opções de camisa, 4 opções de bermuda e 2 opções de meia. Então 5 vezes 4 vezes 2 vai te dar 40 possibilidades. Aqui, uma outra situação. Dona Maria está na cidade A e vai até a cidade C, passando pela cidade B. Para ir da cidade A até a B, existem 3 rodovias. E da cidade B até a C, existem 4 rodovias. De quantas maneiras diferentes, Dona Maria pode ir da cidade A para C, passando pela B. Então, você tem aqui 3 chances de A para B e 4 chances de B para C. Então, você vai ter 3 vezes 4 ou 4 vezes 3, pelo princípio multiplicativo, que vai dar 12 possibilidades de ir da cidade A para a cidade C passando por B. Aí, para gente que
os meus alunos aí da escola, né, do Colégio Algemada, a gente tem atividade que a gente já corrigiu durante as aulas online, né? Aí, como revisão, então fica novamente para vocês fazerem essas mesmas atividades aí, para massificar essa ideia de possibilidade. A gente vai usar principalmente a ideia do método multiplicativo. Vamos fazer umas duas questões aqui para a gente verificar. A questão 1 diz o seguinte: construa um diagrama de possibilidades. Ok, 2, desculpa. A questão 1 fala sobre considere a situação apresentada. Nessa situação você tem, da página anterior, um armário com 2 bermudas e 3 camisas. Então, considere a situação apresentada na página 140. Se na Maurício tivesse 3 opções de bermuda e 4 opções de camiseta, haveria quantas possibilidades de compor esse conjunto aí? Então, você tem 3 vezes 4, 12 possibilidades. Questão 5. De acordo com o Detran, não coloquei a questão aqui para ganhar tempo, já que é específico para os alunos da escola que tem um livro, né? De acordo com o Detran, em 2018 ainda estavam disponíveis prefixos de placa de automóvel com 3 letras, conforme indica a figura. Aí você tem indicado aí na situação seguinte: você tem 3 quadrados, 3 retângulozinhos, com espaço para colocar as letras. Desses 3, um já foi ocupado pela letra M. Sobra os outros 2 retângulos. Aí ele diz o seguinte: sendo disponível para segundo espaço, vou colocar aqui primeiro espaço, segundo espaço, sendo que está disponível para o segundo espaço a letra X, Y e Z. E por terceiro, você tem aqui 3 letras: X, Y e a letra Z. Tem 3 possibilidades aqui para o segundo. E para o terceiro espaço, as letras A, B, C, D, F, de A até H. Até a letra H. Então, isso tem 8 possibilidades aqui: A, B, C, D, E, F, G, H. Determine a quantidade de prefixos disponíveis para emplacamento. Então, você tem 3 para a segunda, 8 para a terceira, e a primeira já foi ocupada. Então, você vai ter 1 vezes 3 vezes 8. Em cima aqui, né? Você tem 1, que é a primeira que já foi ocupada. A gente não pode usar o 0, né? Porque a gente está usando o princípio multiplicativo, senão vai zerar. 1 vezes 3, 3 possibilidades para o segundo, 8 para o terceiro. Isso vai te dar 24 possibilidades de formar esse emplacamento. Então, você tem 24 possibilidades. Na questão 10, você tem uma lanchonete que oferece cardápio e você escolhe e compõe o pedido. Então, nessa questão, você tem uma lanchonete, o cliente escolhe uma opção de pão, uma opção de recheio e uma opção de bebida para compor o seu pedido. Então, você tem um cardápio com as 3, né? As opções de pão, você tem 3 opções: pão francês, bisnaga e integral. Recheio, você tem filé mignon, filé de frango, hambúrguer e vegetariano. E de bebida você tem suco natural, refrigerante, suco em lata e água mineral. Aí pergunta, quantos pedidos diferentes pode ser formado? Então você tem 3 opções de pão, né? Já que ele quer só o total, então a gente pode usar o método multiplicativo. 3 opções de pão, 4 de recheio, 4 de bebida. Então 3 vezes 4 vezes 4. 48 possibilidades.
O DTB ele diz o seguinte: se for escolhido um tipo de recheio vegetariano, quantas possibilidades você tem? Então você já escolheu o recheio, só sobra a quantidade de pão, né? A opção de pão são 3, e a opção de bebida que são 4. Então fica 3 vezes 1 vezes 4. Lembra que quando já foi usado, então você usa o 1, né? Já foi escolhido. 12 possibilidades. Com isso, a gente acaba a parte de possibilidade, bora ver agora a probabilidade. Que para se calcular a probabilidade, você precisa calcular a possibilidade. Então, por isso a gente vê um pouco antes possibilidade. Que tem uma ideia parecida, né? Você não sabe o que vai acontecer, você sabe o que pode acontecer. Então, por exemplo, é algo que, a mesma ideia, né? Se tem possibilidade, você sabe o que pode acontecer, mas não sabe o que vai ou não acontecer. Nesse caso aqui, eu consigo lhe dizer a chance de acontecer e a chance de não acontecer. Consigo calcular essas chances, né? Lá a gente calculava tudo em possibilidade, a chance de sim. Aqui a chance de ir ou não. A chance ou uma pergunta específica que você quer que aconteça, né? Então é algo que pode acontecer, mas você não tem certeza que vai acontecer. Nesse caso, você consegue calcular a chance de acontecer ou não acontecer. Então você tem alguns exemplos parecidos, né? Igual nós falamos da outra lá, da possibilidade. Lá eu consigo dizer quais as chances tem da moeda, é, da face da moeda estar voltada para cima. Aqui eu consigo dizer qual é a chance de acontecer. Se eu lançar uma moeda para o alto, eu tenho 50% de chance de ser cara e 50% de ser coroa. Por quê? Porque você tem no total duas possibilidades e você quer que aconteça uma delas. Então você tem uma em duas possibilidades. 0,5 vezes 100, 50%. Qual é a chance de você jogar um dado para o alto do número que aparece voltado na face voltada para cima seja o número 4? Você tem no total 6 possibilidades. Quer que aconteça o número 4. Então você tem 1 em 6. 0,16666 ou aproximadamente, né, 16,7%. E qual é a chance de não sair o número 5? O número 5 é um número, assim como o número 4. Então você sabe que a chance de sair um número é 16,7, porque a chance de sair o número 4 é a mesma de sair o número 5, a mesma de sair o número 6, é a mesma de sair o número 1, porque os dados são numerados de 1 a 6, né? Então, você pode fazer 1 menos 0,16, ou você poderia fazer também 100% menos 16,7, que daria 83,3%. A chance de não sair o número 5 ou de não sair qualquer número, né? Porque sobram 5 possibilidades em 6. Então aqui a gente poderia calcular 5 para 6 e achar o valor, depois multiplicar por 100. Então, para calcular a probabilidade, você precisa calcular todas as chances de acontecer e de não acontecer, né? Todas as possibilidades. E você precisa calcular também todas as chances que você quer que aconteça, né? Casos favoráveis, casos possíveis. Então, na hora de calcular a probabilidade, a gente vai levar isso. A probabilidade P vai ser as chances do resultado favorável, né? Quantas chances tem de acontecer, que você quer, e quantas chances no total você tem. Que são as chances de possibilidade, né? São todas as possibilidades. No caso da moeda, né? Você quer que aconteça uma possibilidade, mas você tem duas possibilidades no total, então 1 sobre 2. No caso do dado, você quer que aconteça uma possibilidade, um total de 6 possibilidades. Então você precisa estar sempre calculando essas duas possibilidades e então dividi-las. E normalmente apresenta na forma de fração ou de porcentagem, né? Então você divide e multiplica por 100. Então é importante que a maior possibilidade, a maior probabilidade de um evento acontecer, que é aquele que você tem certeza que vai acontecer, é 1, e a probabilidade de não acontecer é 0. Então é de 0 a 1, não pode ser negativa nem maior do que 1. Então imagina que você tem uma caixa de papelão e foram colocadas 60 bolas brancas, 30 verdes
30 bolas verdes, 10 bolas azuis, todas iguais, diferenciando apenas pela cor. Então, na caixa você não tem acesso a ver que tipo de bola é. Então, se você retirar aleatoriamente uma bola da caixa, qual é a chance de retirar uma bola da cor branca, verde ou azul? Então, primeiro a gente vai calcular o total de chances, né? Você tem 60 mais 30 mais 10, brancas, verdes e azuis. Então, dá um total de 100 bolas. Então, se você quiser saber a chance de retirar uma bola branca, então você tem 60 no total de 100. Então, você tem 60 chances de acontecer, no total de 100 possibilidades que pode acontecer. Então, 60 sobre 100, 0,6 vezes 100, vezes 100, né, para transformar em porcentagem, 60%. As bolas verdes, a mesma ideia, 30 sobre 100, dá 0,3 vezes 100, 30%. Por fim, as azuis, né? Aqui é azul. Então, você tem 10 no total de 100. Então, você vai ter 10 sobre vezes 10, 0,10 vezes 100, 10%. Então, se você lançar um dado para o alto agora, outra questão. Qual é a probabilidade de você obter a face voltada para cima um número primo? Então, vamos calcular quantos números primos você tem no dado. Você tem quantos números primos? Você tem numerado de 1 até 6, né? Então, você tem 1, 2, 2 é primo, 3 é primo. Vamos levar em consideração que o número primo é aquele que você consegue dividir por 1 e por ele mesmo, né? Então, você tem dois divisores aí. Então, os números aqui que possuem dois divisores, apenas dois divisores, é o 2, o 3 e o 5. Então, você tem três possibilidades, no total de 6 possibilidades. Então, a nossa probabilidade de retirar o número primo, π, vai ser igual a 3 no total de 6. Simplificando, é a mesma coisa que 1 sobre 2, que é igual a 0,5. Multiplicando por 100, 50% de chance de jogar o dado para o alto e aparecer na face voltada para cima um número primo. Aí a gente já fez as questões do módulo, mas fica aí para a gente refazer para vocês, né, para estudarem. Vamos ver aqui alguns exemplos também do módulo. A primeira questão, você tem um sorteio entre 25 participantes. Deixa eu ler a questão aqui. Um evento beneficente será sorteado uma cesta matinal entre os 25 participantes. Se cada um deles receber um número de 1 a 25, qual é a probabilidade de que o número sorteado seja? Eu tenho 4 perguntas. Que o número seja um número ímpar, menor do que 10, maior do que 30 e múltiplo de 5. Então, na letra A, qual é a chance de ser um número ímpar? Então, você tem 25 números no total e desses 25, 13 são ímpares. Então, você tem 13 sobre 25, dá 0,52 vezes 100, 52%. Letra B, do número ser menor do que 10. Você tem 10 possibilidades, né? De 1 a 9, ou melhor, 9 possibilidades, né? O zero não está contando aqui. Um total de 25. Então, 9 sobre 25, 0,36 ou 36%. Na letra C, ser maior do que 30. Não tem nenhum número maior que 30, já que só tem 25 participantes. Então, não tem o número 30. Então, a chance é zero. Ou 0 sobre 25. Calculei, mas não precisava, né? Era só botar zero. E na letra D, um múltiplo de 5. Então, quantos múltiplos de 5 você tem de 1 a 25? Você tem o 5, 10, o 15, o 20 e o 25. 5 possibilidades no total de 25. Então, 5 dividido por 25, 0,20 ou 20% de chance de ocorrer um número múltiplo de 5.
questão 2 aqui, na verdade. Na questão 2 você tem o seguinte: Jair está instalando um aparelho eletrônico e precisa conectar 3 cabos e 3 entradas. Há 3 entradas. Como mostra a figura ao lado? Tem uma figura onde tem as possibilidades de cabo A, B, C, as entradas, né, A, B, C, e o cabo vermelho, branco e amarelo. Existem várias maneiras de conectar os cabos nessa entrada. Por exemplo, o amarelo na entrada A, o branco na entrada B e o vermelho na entrada C. Aí ele deu essa tabela aí, pede para completar, termine de completar a tabela. Para terminar, a gente tem o seguinte: já foi colocado aqui o amarelo, então falta só o branco aqui, como primeira entrada, né? Podemos colocar aqui A, entrada B, entrada C. Então, para a chance de você colocar na entrada A, só faltava o branco. Na entrada B, você já usou aqui, quando você usou o amarelo, sobrou o branco e o vermelho. Quando você usou o branco, sobrou o amarelo e o vermelho. Quando você usou o vermelho, sobrou o amarelo, falta aqui o branco. Na última entrada C, você usou na primeira amarelo, na segunda branco, então só sobra vermelho. Você usou na primeira amarelo, na segunda vermelho, então só sobra o branco aqui, né? Branco na primeira, amarelo na segunda, falta vermelho na terceira. Branco na primeira, vermelho, só falta o amarelo. Se você usar vermelho na primeira, amarelo na segunda, falta só o branco. E se você usar vermelho na primeira, branco na segunda, falta só o amarelo. Então você tem as chances aqui, né? A tabela serve para você mostrar quais são as chances. Então você tem, ó, chances amarelo, branco, vermelho, 1. Amarelo, vermelho, branco, 2. Branco, amarelo, vermelho, 3. Branco, vermelho, amarelo, 4. Vermelho, amarelo, branco, 5. Vermelho, branco, amarelo, 6. Você tem 6 possibilidades aqui. Então aqui a gente consegue dizer quais são. Lembra que a gente falou disso? Quando a gente calculou possibilidades, usando a tabela, você consegue dizer quais são. Ainda nessa questão, ele justamente pergunta isso: quantas possibilidades você tem? Então você pode contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou você pode usar a seguinte ideia: como você já usou 3 cores na primeira, então sobram 2 cores para a segunda e uma para a terceira. Lembra que você não pode usar a mesma cor seguida, né? Só tem uma entrada para cada um, então você usa uma entrada por vez. Então, se você usar uma na primeira, sobra 2 para a segunda. Se você usar, sobra uma para a terceira. Então, você tem 3, 2, 1. Pelo princípio multiplicativo, é só você multiplicar. 3 vezes 2 vezes 1 dá 6 possibilidades. Na letra B, ele pergunta qual a probabilidade de acertar na primeira, né? Qual a possibilidade de, sem saber, de primeiro ele conseguir acertar? Então, seria uma chance no total de 6. Você teria 1 sobre 6. A sua possibilidade de acertar em primeiro. Muito pequena, né? Na questão 3, a gente tem o seguinte: tem um jogo. Em certo jogo, os peões dos participantes percorrem as casas de um tabuleiro de acordo com a soma obtida no lançamento de 2 dados. Então, você tem 2 dados lançados. Vence aquele que percorre todas as casas do tabuleiro primeiro. Tem uma menina lá, Marcela. Faltam 9 jogadas para que Marcela chegue ao final desse jogo. Quantos obtendo uma soma maior ou igual a 9? Então, ela precisa jogar o dado e obter o número, no mínimo, o número 9 para ganhar nessa próxima rodada. Qual a probabilidade, em porcentagem, de que ela vença em apenas uma jogada? Então, qual é a chance dela vencer em apenas uma jogada? Então, primeiro eu tenho que calcular quantas possibilidades ela tem de aparecer o número 9, né? Então, eu coloquei aqui uma tabela onde eu faço todas as somas dos dados. São 2 dados, numerados de 1 até 6. Então, aqui o primeiro dado
Pode acontecer 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui o segundo dado, na vertical aqui. E aqui eu somo, né? Linha e coluna. Então aqui você tem 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. 1 mais 3, 4. 1 mais 4, 5. E aí vai. Aí eu preencho toda a tabela. Você poderia fazer passo a passo aqui somando, né? Primeiro dado apareceu 1. 1 mais 1, 2. O segundo dado, aqui é mais visualmente mais rápido e prático. E a gente quer que aconteça o quê? Número maior igual que 9. Então, apareceu 9, a gente tem chance. Então, pode aparecer, por exemplo, 6 no primeiro dado e 3 no segundo. Dá 9 a soma. Pode aparecer 4 e 6, aí dá 10. Aí 0 também. Pode aparecer 4 e 5, dá 9. Pode aparecer 5 e 4, dá 9 também. Pode aparecer 6 e 3, né? Primeiro e segundo dado. E contando essas chances, você tem 9 ou maior. Você tem aqui as somas, né? Então, você tem a chance de ser 1, 3 e 6, 2, 4 e 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 possibilidades, não é isso? Ó? Pode aparecer 4 vezes o número 9, 3 vezes o número 10 dá 7, 2 vezes o número 11 dá 9, mais 1 vezes o 12, 10 possibilidades. Então você tem 10 chances no total de quantas? Aí você vai ter que contar, ó, 6 aqui por 6, 36 possibilidades. Então você tem um total de 36 somas, só que dessas 36 somas, só interessa para você essas 10 que aparecem no número 9 ou maior. Então a probabilidade vai ser 10 sobre 36, já coloquei ali vezes 100 para a gente achar a porcentagem. Então 10 dividido por 36 vezes 100 dá 27,78% de chance dela ganhar na próxima rodada. Aí ela pergunta, Marcela tem chance de ganhar na próxima? Ela tem, mas a chance é pequena, né? É uma chance maior de que ela não consiga ganhar, porque se ela tem 27% de chance de ganhar, ela vai ter 27,78, né? Ela vai ter 72,22% de chance de não ganhar. Então a chance é maior dela não ganhar o jogo. A gente tem a questão 4, que é uma ideia parecida, é um jogo também. Ana está brincando com um jogo de memória com 15 pares de cartas. Então, no total, você tem 30 cartas. Nesse jogo, o objetivo do participante é virar duas cartas quaisquer. Caso as imagens obtidas sejam iguais, ela deve tomar a carta para si e jogar novamente. Mas, se for diferente, ela deve passar a chance para outra pessoa. Quando não houver mais carta para ser retirada, o participante, a partida acaba. Vence aquele que obtiver maior número de cartas. Então, você tem lá 30 cartas em 15 pares. Você vai virando aquela que você acertar os pares, você recebe. Ganha quem tiver mais cartas. Aí ele pergunta, na letra A, qual a probabilidade de virar uma carta com um leão na carta? Lembrando que tem animais lá. Tem 15 pares de animais. Então, qual é a chance de ela tirar na primeira, né? Na primeira rodada. Então, de primeira ela tirar o leão. Então, você tem quantos leões no tabuleiro? Tem 2, um total de 30. Aí depois ela pergunta qual a probabilidade de retirar uma segunda carta. Então, a probabilidade dela retirar a carta do leão, já que você tem 2 pares, então você tem 2 chances no total de 30. Qual a probabilidade de retirar uma segunda carta igual à primeira? Então, se você retirou uma, isso na primeira rodada, né? Ou se não tiver encontrado nenhum par, né? Se tiver já encontrado algum par, foi retirado 2 cartas do baralho. Então, nesse caso aqui, vamos considerar que seja a primeira rodada. Na primeira rodada, ela te tirou, virou e encontrou um animal, tipo o próprio leão, né? Qual é a chance dela retirar a segunda, né? Virar a segunda e acertar a figura do leão? Então, só sobrou uma carta do leão. E como você já virou uma das 30, só sobrou 29 para você escolher. Então, você tem 1 sobre 29.
Para escrever na forma de porcentagem, é só a gente dividir os valores e multiplicar por 100. 2 sobre 30. 2 sobre 30 dá 0,6, vezes 100 dá 6,67%, aproximadamente aqui, porque dá uma divisão periódica. E 1 sobre 29 dá 0,0348 e segue, aproximando também. 1 sobre 29 vezes 100 dá 3,45%. Então, a chance de você retirar o leão é 16,67% e de retirar uma segunda carta igual 3,45% na primeira rodada. Então, a gente acaba aqui possibilidade e probabilidade. Depois a gente faz outro vídeo sobre os outros assuntos que a gente colocou lá no início, né? A gente colocou 4 assuntos lá para vocês estudarem para a prova. Então, até mais.